Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Hoje iremos tratar aqui da invenção do psicológico, relacionando-a também com as revoluções da modernidade. Então, o importante aqui neste vídeo, já inicialmente pontuando, é que a invenção do psicológico também é uma resultante destas revoluções que acontecem no período que denominamos como a Idade Moderna. O que é que isso realmente nos quer dizer, não é? Ora, se nós formos recapitular o que é propriamente a invenção do psicológico neste contexto da modernidade, nós vamos ver que todos os aspectos que envolvem o aparecimento do que seria esta experiência neste contexto da Idade Moderna é resultante, então, de três grandes revoluções que acontecem neste período. E claro, como já dissemos em outros momentos, isto não decorre de um momento para o outro. É no decorrer dos anos, no passar dos séculos, prioritariamente também as mudanças que ocorrem com o passar do tempo no que seriam os valores e princípios que regem não só a moralidade, mas também a visão de mundo das pessoas. Então, isto tudo vai ser modificado num período compreendido ali mais ou menos de 5 séculos, desde a derrocada do que conhecíamos como a Idade Média, o sistema feudal, até o que nós podemos denominar que seria hoje o nosso tempo, a contemporaneidade. Então, a primeira grande revolução é a revolução, digamos, religiosa, é a revolução gerada pelo protestantismo, que vai deslocar ali a Igreja Católica como grande dominante e como uma instituição que regia o universo feudal, não é? Então, quando há esse deslocamento, é preciso que nós coloquemos aí o que é que ocorre então quando o protestantismo ele surge em um grande debate, um grande enfrentamento da Igreja Católica como principal representante da religiosidade neste período. A primeira grande questão que envolve este debate não é apenas um debate em termos do domínio religioso, mas sim dos princípios que regiam a religião católica como principal mandatária da cristandade. A cristandade é o que se denominou durante o período de 1 milênio até o fim da Idade Média, que seria de uma sociedade cristã única e unificada pelo cristianismo, tendo ali a Igreja Católica como a líder, como a mandatária das principais bases e fundamentos desse, digamos, desse regimento social, não é? Então, quando há este debate com o surgimento do protestantismo, nós temos que pontuar que Calvino é o principal protestante que vai realmente derrubar ali estas fundações de uma cristandade. A maioria tem a ideia de Lutero como sendo esse grande líder, mas Lutero, ele nesta realidade moderna, ele vai ser responsável por um alargamento, digamos, por uma grande propaganda do protestantismo no seu embate. Mas Calvino é realmente o principal responsável pela destruição destas fundações que seriam da cristandade, principalmente liderada pela Igreja Católica, porque ele vai constituir, a partir deste momento, um deslocamento da relação de Deus com o homem. Então, Deus ele não se relaciona mais com uma instituição, e esta instituição é mediadora da religião para com os homens. Calvino ele vai centrar prioritariamente a religião no próprio homem.
E ele vai fazer uso, então, também de um certo humanismo antropocêntrico crescente nesta época, e ele vai colocar a religião no interior de cada homem. Então, isto já há aí uma transformação e este deslocamento do centramento de Deus na vida destes homens. Nós pensamos que, devido ao protestantismo também ser uma religião, ela iria cumprir esta função em termos de uma substituição apenas do poder ou do deslocamento, do que seria apenas a estrutura funcional ou institucional de uma religião. Mas não. O protestantismo ele é permeado dos valores próprios da modernidade. E digamos que o primeiro grande valor que irá transformar por completo esta cultura, que é da decadência do sistema feudal, do centramento de Deus na vida do homem e da consagração de Deus para todas as atividades que o ser humano realiza, neste momento, então, o protestantismo ele realiza este deslocamento, não é? De Deus como centro da vida para o homem, e o homem como sendo ali, então, o centro deste universo. Este humanismo antropocêntrico, ele vai realizar como principal consequência de sua ação na cultura o aparecimento também de um certo teor, então, individualista e relativista. Por que individualista? Porque cada homem terá em si, então, no seu interior, esta importância em termos da magnitude deífica, não é? Ou seja, cada homem terá em seu interior o Deus. Então, cada homem é elevado a um nível de importância que antes isto não existia. Outra questão também seria não só deste individualismo, mas também de um certo relativismo, onde cada homem torna-se o seu próprio mundo, onde a visão de cada um torna-se também importante e assim digamos que cada um terá que ser valorizado neste mesmo grau de magnitude, e nós sabemos que isto não é possível. Então, ora, este primeiro impacto deste humanismo e também deste deslocamento de Deus, de toda modificação dessa estrutura, contribui prioritariamente para, eh, eh, digamos, o afastamento da religião da vida cotidiana, por incrível que pareça. Porque quando afasta-se a religião da vida cotidiana, este domínio da Igreja Católica que permeava todos os níveis da sociedade feudal, gradativamente isto irá desaparecer. Então, o homem agora é que é dono do seu próprio destino, inclusive o calvinismo permeou grande parte das civilizações europeias que se tornaram mais ricas, porque Calvino também tinha um apontamento no seu protestantismo de que o enriquecimento ele levava cada vez mais o homem em sua riqueza crescente mais próximo a Deus, não é? Também há outro aspecto que o Calvino ele é um grande intelectual destas bases filosóficas e também de uma mudança ética e ontológica principal no ser humano, porque ele irá fazer também modificações em termos de como se dá a salvação, não é através da religião calvinista, da religião protestante. Ou seja, ele divide praticamente aquilo em castas. Existem os eleitos e os não eleitos. E não importa o que você faça, você será eleito de qualquer forma por Deus. E não importa o que você faça, você, se não for eleito, também não será salvo. Então, isto abre a possibilidade para uma certa liberdade deste comportamento individual. E aí é também uma das fundações
da própria modernidade, que é esta liberdade do corpo, esta liberdade do agir sem um refreamento ali de uma moralidade com um princípio transcendente. Ou seja, o homem ele passa a ver sentido agora no uso do seu corpo e da sua experiência como forma de atingir o prazer, sem necessariamente ter de prestar contas pelas consequências ou por essas ações que realiza. Claro que isso merece ser melhor aprofundado, isto é uma explanação inicial e superficial, mas é para nós termos a ideia do que isto gera em termos de impacto dos princípios e desta cultura ali da modernidade. Isto aprofunda-se prioritariamente a partir da filosofia imanentista de Immanuel Kant, porque o Kant também irá contribuir para esta destruição dos fundamentos transcendentes quando ele coloca, a partir do seu idealismo filosófico, que Deus ele é uma constituição imanente do próprio ser humano. É aí onde há um deslocamento ontológico fundamental na modernidade e, digamos, a consolidação desse humanismo antropocentrista, não é? Porque quando Immanuel Kant ele diz que Deus ele é uma criação do próprio homem, ele também vai constituir as bases não só do fortalecimento deste individualismo, mas também a constituição de um idealismo em que o ser humano ele é o início e o fim da própria constituição da realidade. Então ele constitui também no seu racionalismo próprio digamos uma exacerbação daquele racionalismo cartesiano e dessa separação entre esse sujeito e o indivíduo, não é? Então isto vai ser muito bem consolidado com o imanentismo do Immanuel Kant. A outra grande revolução que nós poderíamos aí denominar neste período da modernidade é que com o enfraquecimento então da Igreja Católica, os reis eles irão tomar este poder para si e eles irão agora, a partir do seu poder secular, ou seja, do seu poder material, do seu poder constituído enquanto atividade política, eles irão agora centrar todos esses poderes na sua monarquia. É daí que se constituem os Estados-nações e o fechamento desses Estados-nações, não é, em monarquias absolutas. Isto vai gerar uma principal modificação na realidade da modernidade, porque ali então irá se constituir o que seria esta segunda revolução, que é o aparecimento do Estado moderno, não é? Então isto funda-se ali também o que poderíamos dizer uma lógica societária que inicialmente é uma lógica que busca essa arregimentação e busca digamos, essa delimitação desse poder do Estado, não é? E o Estado, quando ele surge para organizar o que seria o seu principal alvo, que é a sociedade. Esse nome sociedade é um nome também consuete, é como se fosse um nome, digamos, que dá alusão a um certo consórcio, não é? As pessoas ali tornam-se, então, elas tornam-se não só, digamos, relacionadas entre si, nessa lógica das suas relações nas grandes cidades, mas elas tornam-se sustenedoras desse Estado. E é daí que vai ser, digamos, implantada esta lógica junto
a um teor liberal, a um teor individualista, esse domínio e o agravamento de uma atomização do ser humano. Não é? Então, essa segunda grande revolução é, posteriormente, a derrubada dessas monarquias. E a derrubada dessas monarquias como o último obstáculo para a consolidação de um Estado-nação totalmente laico e totalmente, digamos, alicerçado numa lógica que agora será constituída como a República, é a Revolução Francesa que vai construir estas bases de forma mais sólida, de forma mais duradoura. Não é? A Revolução Francesa tinha três grandes lemas, não é? Que seria a igualdade, fraternidade e liberdade. E aí nós temos um amálgama destes valores da Idade Moderna. Bem, a terceira grande revolução que sacramenta realmente o estilo de vida moderno é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial já tem o seu início ali, logo no pós-Revolução Francesa, consolidando-se com maior intensidade, principalmente no século XIX. Esta Revolução Industrial, por que é que esta é que vai sacramentar então este estilo de vida moderno? Porque é com a Revolução Industrial que há a transformação então das relações nesta sociedade que agora é organizada e regulada pelo Estado moderno. A Revolução Industrial ela vai sacramentar esta atomização do ser humano, esta individualização a um nível mais profundo, em que o ser humano ele torna-se agora dono de si mesmo e dono do seu destino, mas responsável também por sua existência. Então, quando nós dizemos que a Revolução Industrial vai fechar este ciclo, nós estamos dizendo naquela lógica da invenção do psicológico, que o aparecimento daquela experiência da subjetividade privatizada é decorrente destas três revoluções. Quando a psicologia ela vai surgir a partir da apropriação deste espaço do psicológico, ela não vai se apropriar de uma experiência que estaria ali dada e ela não vai se apropriar de nenhum tipo de experiência transcendente ou de caracterização de uma natureza humana. A psicologia ela vai se apropriar de uma experiência que é decorrente de transformações sociais, políticas, econômicas que vão constituir o que chamamos da experiência da subjetividade privatizada. E esta subjetividade privatizada, quando é a decorrência de sua crise, não é? Devido a toda a caracterização da formação desse sujeito moderno e desse indivíduo que está agora interiorizado por esse sujeito, esta crise ela vai ser uma crise simbólica, uma crise em que as pessoas vão sentir primariamente como um mal-estar, como uma angústia primordial, não é? Porque o ser humano ele está esvaziado do sentido de sua própria natureza e do sentido de uma existência. Ele não tem mais princípios, não tem mais valores, não tem mais ética. Ele não tem uma ontologia própria que pode-se dizer que transcenda a própria experiência empírica, a própria experiência do seu corpo. Então ele vai sentir esta angústia, este mal-estar como uma experiência sem nome, uma experiência que ali ele não consegue denominar de onde vem e não consegue resolvê-la porque ele não sabe a sua causa, não sabe do que realmente essa crise ela é constituída. Então a psicologia ela vai se apropriar desta crise e ela vai denominar este campo.
como o psicológico. E é por isso que nós dizemos que o psicológico ele é uma invenção moderna. A psicologia surge com essa dubiedade de como se fosse estudar uma essência do ser humano, mas na realidade a psicologia ela não estuda o ser humano em essência. Ela vai denominar este espaço como o seu objeto de estudo, ela constitui neste espaço os seus conceitos, a sua ética própria, e, claro, a psicologia, como mais uma das ciências que surge neste período da modernidade, em meio a todo o conhecimento científico que também surge neste período, ela vai ter ali uma função específica a partir da metodologia que se cria. Ora, a metodologia da ciência é a metodologia não só de explicação e não só de contemplação da realidade. A ciência pouco contempla, ou nada contempla. Ela passa a tentar explicar e passa a tentar dar uma lógica à realidade, mas primariamente esta lógica e esta explicação da realidade vem ali aliciada de uma ideologia de domínio desta realidade, de uso desta realidade. Ou seja, esta exploração da realidade ela tem dois sentidos. Não é apenas a exploração em termos do conhecimento e, digamos, da elevação do pensamento humano, que este nunca foi o propósito do conhecimento científico positivista. O propósito do conhecimento científico positivista, nós temos que ter a noção desde já que é um propósito aliciado a todas estas revoluções da modernidade. Portanto, a ciência, como mais uma decorrência destas revoluções, ela vai servir a este modelo, principalmente a expansão do que conhecemos como o modelo econômico decorrente deste período na modernidade, que é o capitalismo. A ciência serviu e ainda serve muito ao capitalismo. E quando nós vemos os experimentos científicos e tomamos aquilo como uma verdade, é porque nós já introjetamos uma crença de que tudo que a ciência produz é necessariamente verdade. E isto não é um dogma. Isto não é necessariamente algo positivo ou algo verdadeiro. Tudo que a ciência produz está alinhado com verdades convenientes, mas com uma forma de exploração da realidade que é coadunada com o modelo social, o modelo econômico, o modelo político e ideológico de nossa sociedade. E esta política ideológica da modernidade, em que nós acreditamos que existe uma esquerda, que existe uma direita, ali nos tempos dos jacobinos e girondinos, onde isso surge na Revolução Francesa, de um liberalismo, de um comunismo, de um socialismo. Ora, isto tudo, na realidade, constitui uma grande ideologia moderna, que esta política moderna, quando ela é fundada a partir de ideologias que são constituídas para servir o mesmo modelo. Então, tanto o liberal quanto o socialista, eles contribuem para o mesmo modelo de sociedade, já que o comunismo ele não funciona sem o capitalismo, porque o comunismo, como fim, ele precisa necessariamente passar pelo capitalismo. O Estado moderno, para constituir-se como Estado socialista, ele precisa passar pelos estágios que são estabelecidos na teoria do capital a partir da visão socialista, e o liberal é aquele que acredita que o mercado é uma entidade real, não é? Quando o mercado ele é uma especulação das relações humanas e a especulação própria de um capital que agora é um capital imaginário. Para nós termos a noção, antes do capital ele tinha um lastro em, em, em valores que seriam de objetos que possuíam ali um valor intrínseco.
em si mesmo, como o ouro. Hoje, se nós formos ver no nosso capitalismo, estágio do capitalismo atual, o lastro mundial é o dólar. Qual é o valor essencial que possui o dólar? Nenhum. O valor que possui o dólar é o valor especulativo constituído em um mercado que nada mais é do que uma entidade imaginária humana regida por conceitos da ciência econômica, e esses conceitos eles são manipuláveis, eles são ordenados de acordo com as necessidades contextuais do tempo em que vai se vivendo, não é? Então, ora, no fim das contas, a mudança do mercantilismo para o capitalismo é esta mudança fundamental de um valor constituído nas relações em que não é mais fundamentado na troca de objetos que constituem valor por si mesmo, mas agora esses objetos eles são trocados porque há ali a mediação simbólica de um dinheiro em que atribuímos valor por confiança a este dinheiro. Então, para vermos a importância, por exemplo, da confiança nas nossas relações, não é? Se nós não acreditarmos que uma nota de um determinado valor de dinheiro possui aquele valor, aquele dinheiro ele é um pedaço de um tipo de papel, e aquilo dali nada mais é do que uma nota promissória, é um voucher que possui um valor em que podemos trocar, e outra pessoa também, por acreditar naquilo, vai recebê-lo de acordo com aquele valor. Ora, a psicologia, então, pessoal, ela é de extrema importância nestas novas mediações relacionais, porque não há a possibilidade, primeiro, do estabelecimento de todo este modelo de engenharia social se não for fundamentado primariamente na constituição de uma interioridade que sirva a este modelo. Ora, esta interioridade, ela então tem que ser constituída de conceitos e valores e princípios próprios, de uma ontologia própria, em que a psicologia reconstrói esta ontologia neste período da modernidade. Então, ela vai denominar o que é esta interioridade, ela vai denominar o que é o comportamento humano, vai normatizá-lo, vai organizá-lo, ordená-lo e estabelecer então agora um novo tipo, né, de ordenamento para que esse ser humano se insira no modelo social. A psicologia serviu a isto muito bem durante todos estes anos, durante mais de século, em que ela alia-se a outros campos, como a psiquiatria, como a medicina, a partir dos seus campos de especialidade, como a neurologia, depois surge a neurociência, todas estabelecidas nestes moldes e com estes objetivos. Ora, a psicologia, então, como filha destas revoluções, ela é esta ciência que ainda serve a este modelo, mesmo nos dias de hoje. Uma pessoa, quando possui um contexto de sofrimento e ela busca um psicólogo, primeiramente, nós poderíamos dizer que essa pessoa, ela acredita que o psicólogo sabe o que se passa com ela. Ela acredita que o psicólogo possui conhecimentos que ela não possui e que ele poderá denominar isto, que ele poderá orientá-la para que ela deixe de sofrer. O psicólogo, portanto, que está do outro lado, se realmente ele detivesse este conhecimento, não haveria então sofrimento duradouro no mundo. Mas por que então esse sofrimento ainda persiste? Este mal-estar que nós denominamos, que foi, por exemplo, o fundador da psicanálise, é um mal-estar que persiste. Não é porque não temos a capacidade de lidar com ele, não é porque nós não temos o conhecimento ainda necessário
para lidar com este sofrimento, mas é porque o ser humano ele ainda sente as consequências deste deslocamento ontológico. O ser humano ele foi extirpado de sua transcendência. O ser humano sofre as consequências de, ainda hoje, ele ter esse esvaziamento subjetivo. E tudo que lá há dentro do ser humano não explica aquilo que ele sente, porque os nossos princípios eles são limitados, eles são delimitados, ordenados para que nós nos comportemos dessa forma e nós experienciemos a realidade desta forma. Ou seja, a nossa capacidade de experienciar a nossa realidade e a nossa experiência em termos de totalidade, ela é extremamente limitada e reduzida, e nós somos condicionados a isto. A psicologia ela contribui para este condicionamento, porque quando as pessoas buscam, seja psicanálise, seja psicologia, nos moldes tradicionais ainda vigentes, elas têm ali o ordenamento do seu discurso a partir desta mesma lógica. Então, elas são constantemente reduzidas ou a um racionalismo que eu denomino como um racionalismo enigmático da psicanálise, que nem o próprio psicanalista às vezes entende aquilo que ele pensa saber, ou então o conhecimento tecnocrático da psicologia que vai reduzir a subjetividade a partir da ordem do discurso, da ordem ideológica deste discurso, a, a uma mera compactação deste sujeito aos modelos pré-estabelecidos, de acordo com a abordagem que vá lá se aplicar neste ambiente terapêutico, não é? Se for uma psicologia humanista, existencial, fenomenológica, pronto, a pessoa será reduzida àquele subjetivismo próprio em que buscam ali qualidades que seriam adjacentes, não é? Mas estas qualidades, tanto quanto a quantidade também, da ordem quantitativa, do conhecimento tecnológico, digamos aí, do conhecimento mais fundamentado em uma lógica objetiva da psicologia comportamental cognitiva, a partir da neurociência tradicional, esse sujeito ele vai ser reduzido a uma lógica materialista. E lógico, vai buscar adaptar-se esse sujeito a partir do seu condicionamento, seja o seu condicionamento comportamental, o seu condicionamento cognitivo, que vai decorrer também em um condicionamento comportamental, ou seja, o seu condicionamento neurobiológico, que aí o psiquiatra pode até intervir com a delimitação do que seriam ali os medicamentos como principais tecnologias de atuação no próprio corpo, não é? Na própria constituição biológica do ser humano. Ora, isto nada mais pode representar do que um ambiente então de preservação deste modelo, não é? Nós temos é que resgatar então esta psicologia para que ela, como ciência, possa elevar-se e possa constituir o seu conhecimento em uma base epistemológica anterior a estas revoluções. E isto não é um retorno ao passado, isto é impossível. Nós não podemos mais nos desfazermos daquilo que já foi feito. É constituir uma base epistemológica a partir de um resgate ontológico para que nós possamos agora trilhar um futuro diferente, fazer um caminho diferente, ter possibilidade real de escolha de um caminho diferente para constituir uma ciência em que veja a realidade de uma forma mais integral. E isto é necessário, resgatar para o ser humano a sua constituição transcendente primordial, que é a sua alma como o regente de sua vida,
não é? Então nós temos essa visão da singularidade como uma totalidade justamente para isso, para constituir ali a experiência humana de uma forma mais integral e tendo a alma do ser humano como regente do seu corpo. E o seu corpo como o principal mediador neste nível, neste ordenamento da realidade, que já sabemos que é uma realidade muito mais extensa, muito mais ampla, muito maior do que a realidade materialista, uma vez pôde imaginar, não é? Então, ora, nós temos que ter a consciência disto. Nós iremos fazer um curso em continuidade a uma outra história da psicologia, justamente aprofundando esses aspectos revolucionários e como isto decorre do surgimento da psicologia, para aí fazermos este fechamento e fazermos este aprofundamento desta lógica, não é? Que não passa de uma lógica de engenharia social que hoje nos molda, nos condiciona e nos impede de avançarmos por outras vias. Nós temos sim a obrigação, o dever de constituir princípios éticos em que nos leve a uma moral virtuosa mais elevada, uma moral que tenham princípios, que tenham valores constituídos nesta transcendência e que nós sim possamos passar a acreditar que a realidade ela é maior, mais perfeita do que alguma vez a ciência já nos pôde mostrar. Então, basicamente era isso que eu queria dizer neste vídeo de hoje. Pessoal, peço a vossa ajuda. Se gostaram do vídeo, não é? Compartilhem com aqueles que ainda não conhecem. Também subscrevam o nosso canal, deixem o seu gostar para que este vídeo possa atingir mais pessoas e também nós possamos transmitir essa mensagem e levar, talvez, um pouco mais de otimismo diante desta realidade que hoje se apresenta de forma tão difícil, de forma tão sofredora, não é? Então, mais uma vez, o meu grande obrigado. Até a próxima, pessoal, e fiquem bem. Até lá. Obrigado.